um esquema milionário de desvio de cafeína para aumentar o rendimento da cocaína vendida no tráfico de drogas. Uma operação que aconteceu agora pela manhã em Ribeirão Preto, em Ripaina e em São João da Boa Vista. Quem tem todos os detalhes é o Gustavo Batista, que está em frente da sede da Polícia Federal e atualiza agora 11 horas 53 minutos. Informação de momento, Gustavo, quantas pessoas foram presas por aí? Boa tarde. Olá, boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Por enquanto, nesta operação, a operação acabou agora há pouco, mas a expectativa é que ela tenha novos desdobramentos. Pelo menos 16 pessoas estão presas em tempo temporário agora, até que conclua as investigações. Elas podem depois permanecer presas e podem, aí, dependendo dos crimes que elas forem acusadas e condenadas, ser presas por pelo menos 55 anos de prisão. Esse movimento aqui na Polícia Federal é desde o início da manhã, já ainda durante a madrugada desta quinta-feira, Valentim, e a gente teve muito movimento de policiais federais, muito movimento aqui também de policiais de PMs, da Polícia Militar, que prestou um apoio para essa operação, realizada aí pela Polícia Federal. E para você ter uma ideia do tamanho desta operação aqui da Polícia Federal, 90 agentes da Polícia Federal participaram, mais 12 viaturas da Polícia Militar, mais especificamente do BAEP, que deu apoio para essa operação ser realizada. E só de valores, de veículos apreendidos aí, a gente fez um levantamento aqui dos veículos que já estão aqui em frente à Polícia Federal, e existe um levantamento de valores de pelo menos 7 milhões de reais. E como que tudo isso funcionava, Valentim, esta forma de lavar o dinheiro e batizar a droga? Olha só, essa operação como eu já disse, ela chama Car Wash, e ela tem como objetivo desarticular uma associação para o tráfico de produtos químicos controlados, nesse caso aí a cafeína, e posteriormente o financiamento para serem utilizados na produção e na preparação da cocaína, com a finalidade de aumentar a quantidade de entorpecente e assim os lucros com a venda, e desta forma montar uma estrutura financeira para a lavagem de dinheiro em seguida, esse dinheiro obtido pelas práticas criminosas. Segundo as investigações, olha só o tamanho da quantidade de cafeína desviada, teriam sido comprados e desviadas pelo menos 8 toneladas de cafeína para produzir pelo menos 26 toneladas de cocaína. E toda essa droga, segundo informação repassada pelo delegado da Polícia Federal, ela seria distribuída para a nossa região. E sabe qual período? De somente 10 meses. Então, 26 toneladas de cocaína distribuídas aqui na nossa região pelo período aí de somente 10 meses. A associação em questão aí, das investigações da Polícia Federal em questão, ela se dividia em 3 grupos, Valentim, de acordo com o delegado: o grupo dos financiadores, dos fornecedores e dos traficantes locais aqui da cidade de Ribeirão Preto, inclusive com uma rede de pessoas utilizadas para movimentar recursos por intermédio das contas bancárias relacionada à compra e venda do produto, e uma empresa de suplementos esportivos com autorização para aquisição da cafeína, para posteriormente essa cafeína ser desviada. Inclusive, até por isso, o empresário, dono desta empresa, ele foi preso também nesta quinta-feira, juntamente com essas outras 15 pessoas, incluindo esse empresário. Segundo o delegado, esse empresário fazia parte de todo este esquema. Parte dos recursos utilizados para a compra de cafeína, ele provinha da negociação de veículos de luxo e esportivos de alto valor, que são esses trazidos até aqui à sede da Polícia Federal, que aí era reposta, com o dinheiro obtido com a venda aos traficantes locais. Durante o trabalho da polícia hoje, além da apreensão de muitos objetos destes veículos e da prisão dessas 16 pessoas, também foi estourado o laboratório de drogas, que estava batizando a cocaína com essa cafeína que era aí desviada dessa empresa que trabalhava com esses produtos. Valentim, daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas aí do promotor do caso, o doutor Frederico Camargo, o delegado também deste caso, o doutor Marcelo Henrique Araújo, e também do capitão da PM, o Ulisses Arsêncios, para dar mais detalhes a respeito de toda essa operação Car Wash, que movimentou a cidade de Ribeirão Preto, movimentou também São João da Boa Vista, inclusive, que faz parte aqui da cobertura da Record também. Teve também operação na cidade de Rifaina, lá, segundo os policiais,
tem mais a ver com a questão patrimonial de lanchas de jet ski, que seriam desses homens, dessas pessoas presas nessa quinta-feira. E em relação às prisões, essas prisões teriam sido realizadas basicamente só aqui na cidade de Ribeirão Preto. Daqui a pouco a gente vai voltar aí com mais detalhes, com as entrevistas aí repercutindo todo este caso, esta quadrilha diferente, né, que desviava em um produto que pode ser comercializado licitamente, mas, né, eles utilizavam de uma forma para o tráfico. Inclusive, no final da coletiva, o delegado falou um ponto importante, para você ter uma ideia, né? A gente comentou aí do desvio de pelo menos 8 toneladas de cafeína, para você ter uma ideia. Tem uma empresa no sul de Minas Gerais que trabalha com medicamentos, Valentim, né? E se eles movimentaram em 10 meses pelo menos 8 toneladas de cafeína, a informação que a gente tem é que essa indústria lá, ela teria movimentado talvez nesse período menos de 1 tonelada. Então, olha só a quantidade aí de cafeína desviada. Com certeza, né, inclusive nas investigações elas vão continuar, né? O delegado ele disse que existe também uma apreensão que aconteceu hoje da cafeína dentro dessa indústria, e essa cafeína em torno de 5 a 6 toneladas, ela vai passar aí por uma perícia, vai ser investigado se toda essa quantidade, inclusive, já estaria destinada, além daquelas 8 toneladas, para a confecção, para o batismo da cocaína aqui na nossa região, Valentim. Olha, é uma grande quadrilha, um duro golpe dado pela Polícia Federal contra esses bandidos. A imagem que você acompanha aqui na tela do Balanço Geral, na tela da Record, uma imagem de bandidos, né, de criminosos que tiravam toda essa cafeína, são toneladas e toneladas, para transformar tudo isso, para fazer render, né, a produção de cocaína. Agora, outro ponto, Gustavo, eu vejo que a movimentação por aí, a hora que você entrou ao vivo com a gente, era uma movimentação ainda intensa. Ela deve agora, com a finalização desse trabalho da Polícia Federal, ir diminuindo ao longo da tarde, já que agora essa operação vai para outro ponto, né? Seguem agora as oitivas, os depoimentos, mas o que chama atenção, pelas imagens que nós mostramos aqui também, recuperadas de agora a pouco, aí na sede da Polícia Federal, Gustavo, é o poder aquisitivo desses bandidos, desta quadrilha. São apenas carros importados e você ainda cita, né, lancha, jet ski, ou seja, é uma quadrilha com homens que ganhavam muito, mas muito dinheiro com isso, né, Gustavo? É isso mesmo, né, Valentim? Até num ponto da coletiva, o delegado pontuou algo interessante, que além do ponto do tráfico, né, os traficantes que normalmente estão na periferia, né, que não usufruem de uma alta renda, né, aí você tinha ao mesmo tempo a outra ponta, né, que era desse empresário, de outras pessoas ligadas aí ao comércio dos carros de luxo que viviam e vivem ainda uma vida de luxo. Roberto Luiz vai mostrar aqui pra gente, a movimentação tá grande mesmo aqui em frente à Polícia Federal. Valentim, por quê? Porque nesse instante a gente está vendo que tem aqui um guincho, né? Esse guincho começou a tirar alguns veículos aqui da frente da Polícia Federal, porque alguns desses veículos estão relacionados aí à questão que a gente falou da lavagem de dinheiro. O Roberto Luiz vai buscar lá na frente, a gente viu já nas imagens até recuperadas aí que a gente fez durante a manhã, alguns desses carros de luxo aqui, inclusive essa moto que está aqui, ó. Essa moto aqui, Valentim, ela aí tem um valor dela de mercado de R$130 mil. Logo ali na frente a gente tem outros 2 veículos de luxo, né, da marca, inclusive dessa mesma marca da moto aqui, que estão orçados entre 700, 800 mil reais. E aí é o que a gente viu aí, né, nas informações do delegado na coletiva, né? Tudo isso era utilizado de uma forma que o dinheiro desses veículos, ele ia e voltava de acordo com a compra da cafeína. Roberto Luiz mostra pra gente o veículo vermelho, esse preto, esse outro branco também aqui, Roberto Luiz, que está à direita aqui também, um veículo também oriundo também de todo esse esquema, esse sistema que era montado aí para o desvio da cafeína. Para compra do desvio da cafeína é você batizar a cocaína. Valentim, a gente pode ver que a rua aqui que fica em frente à Polícia Federal está nesse instante fechada, né? A gente observa, né? Inclusive para quem estiver vindo para essa região, desde o início da manhã, essa rua está totalmente fechada, tanto para quem entra aqui por dentro do bairro, como também para quem vem ali pela avenida. E daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aí da coletiva, né? De tudo o que aconteceu, de toda essa movimentação da Polícia Federal. Como eu disse, uma grande operação, né? Segundo palavras do delegado, 90 agentes da Polícia Federal participaram, além de mais de uma dezena de policiais militares que prestaram apoio, né?
terminando com pelo menos 16 pessoas presas, uma delas o empresário que era responsável pelo comércio de cafeína aqui na nossa região. Bom, eu volto ao vivo agora com o Gustavo Batista com mais detalhes da operação da Polícia Federal que desarticulou uma quadrilha que desviava cafeína para aumentar a produção de cocaína. Olha só, detalhes agora em entrevistas com ele. Gustavo Batista, conta pra gente, Gu. Valentim, primeiro eu vou mostrar para você que acompanha aqui o Balanço Geral. Estou bem aqui com o Roberto Luiz do lado de duas das máquinas, né? Você até comentou agora há pouco, pareceu uma concessionária de veículos de luxo. É isso mesmo, a gente está do lado de dois veículos aqui apreendidos que estão orçados em quase 2 milhões de reais. É isso mesmo, quase 2 milhões de reais. É uma marca muito famosa, conhecida aí no mercado, que inclusive tem uma concessionária deste veículo aqui em Ribeirão Preto. E sobre essa operação que a gente já falou aqui no Balanço Geral, Valentim, o delegado da Polícia Federal, o promotor do Ministério Público e o capitão da Polícia Militar falaram em entrevista coletiva agora há pouco. E agora, primeiro, a gente vai ouvir o delegado explicando como que a quadrilha trabalhava. Vamos conferir. Essa associação para o tráfico, ela atuava com a compra e venda de produtos químicos controlados, desviados. Esses produtos químicos eram utilizados para aumentar a produção da cocaína e, com isso, o lucro com as vendas desse entorpecente. Nesse cenário, a gente tinha 3 grupos: os fornecedores, os financiadores e os traficantes locais. Os fornecedores, como o próprio nome diz, conseguiam, através de uma empresa que tinha a autorização para a aquisição da cafeína, desviar essa cafeína que fazia chegar aos traficantes locais. E parte dessa operação era custeada pelos financiadores. E a principal forma de custeio dessas operações era através da compra e venda de veículos de luxo e esportivo de alto poder aquisitivo. E nesse cenário todo, a todo tempo, apesar da gente fazer essa divisão para poder explicar como acontecia, a atuação tudo era muito dinâmica. A todo tempo os investigados mantinham contato entre si e iam tomando as decisões e deliberando conforme a necessidade da associação. Se hora tinha que trazer o produto, hora que tinha que conseguir o dinheiro para o pagamento, tinha que se desenvolver uma estratégia para distribuir aos traficantes locais. E era essa a dinâmica dos fatos que aconteciam. A análise da investigação conseguiu identificar que em um determinado tempo eles movimentaram 8 toneladas de cafeína. E segundo as estimativas que já existem de estudo a respeito da mistura da cafeína com a cocaína, essa quantidade que foi identificada possibilitou a produção de 26 toneladas de cocaína. E é uma cocaína que ficou aqui na região de Ribeirão Preto e região. Não era uma cocaína destinada ao tráfico internacional. Era mais ao atender aos, digamos assim, usuários de varejo assim, que a gente tem aqui. A especialidade... E o promotor do GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, ele também disse durante a coletiva como que funcionava esse processo de batismo, em que era colocada a cafeína para batizar a cocaína e depois o comércio. Vamos ver e ouvir. A especialidade dessa organização é mais voltada para o produto químico. Para vocês compreenderem, a cocaína e o crack partem da pasta base de coca. Que é obtida a partir da imersão de folhas maceradas em solventes, como querosene e gasolina. Até o pó, que a gente conhece, que é o cloridrato, são necessárias outras etapas de purificação, que entra como éter, acetona, ácido clorídrico, que serve para sintetizar o principal da coca, que é a pasta base. Onde entram esses produtos? São analgésicos e estimulantes de pó, que são acrescentados ao cloridrato de cocaína, já sintetizado, em proporções que variam conforme o nível pretendido da concentração, o princípio ativo, por exemplo, como criar o volume de compostos ativos, compostos químicos. A cafeína, a tetracaína, são esses produtos que eram utilizados para acrescentar, para conferir maior volume, consequência do faturamento, porém sem alterar o aspecto do entorpecente e conferir uma falsa percepção aos sentidos primários em testes como amostras, como dormência de mucosas e excitação.
Então é isso que com essa finalidade que esses produtos eram utilizados. Para misturar, que se chama de batismo, né? Acrescentar a cocaína já sintetizada para aumentar o volume do faturamento. Eles tinham uma parceria. O delegado do caso, Valentim, ele também trouxe mais detalhes sobre como esses carros de luxo que nós já mostramos aqui no Balanço Geral, eles eram peça-chave para poder realizar todo esse esquema aí para o tráfico de drogas. Vamos ver. Tinha uma parceria que estabelecia uma sociedade de fato, né? O que é a sociedade de fato? É uma junção de vontades ali, onde o investigado que atuava no comércio e venda de veículos de alto luxo esportivo utilizava a conta em nome do traficante que ligava os fornecedores aos traficantes locais. Então, ele fazia essa movimentação da compra de venda de carro, boa parte dela com recursos nessa conta, e o traficante utilizava esse recurso nessa conta para comprar o produto químico desviado, e a gente suspeita também, numa menor escala, mas existe a possibilidade de substância entorpecente, e depois ele repõe esse valor de volta na conta, e ao mesmo tempo ele funcionava como proprietário de veículos que esse financiador comercializava. Então eles ficavam nessa esfera, nessa dinâmica. Olha, realmente uma grande quadrilha, um duro golpe aí nesse pessoal que praticava essa atitude. Você fala, Tiago, mas é errado vender cafeína? Errado é você desviar a cafeína para aumentar a produção de cocaína, né? Para fazer render, para batizar e para que essa droga fosse vendida, comercializada na região de Ribeirão Preto. Agora, Gustavo, para encerrar, e claro, qualquer nova informação, você me chama ao vivo aqui mais uma vez, agora 12h49, situação de momento aí na sede da Polícia Federal. Eu vi que os carrões continuam por aí e os criminosos também estão ainda aí na sede da PF em Ribeirão, Gu? Então sim, Valentim, inclusive durante toda a manhã a gente viu muitos advogados vindo até aqui, né, para defender, para ouvir o que estava acontecendo, porque depois dessas 16 pessoas serem presas, elas foram trazidas para cá, claro, entraram em contato com os advogados, e os advogados vieram até aqui, conversei com pelo menos 3, eles não sabiam o que estava acontecendo, portanto eles iam ainda conversar com os clientes, né, com certeza todas essas 16 pessoas devem passar por uma audiência com o delegado aqui, ele deve prestar depoimento para esclarecer, inclusive, mais informações a respeito de tudo que aconteceu. Um ponto importante que foi comentado também durante a coletiva, Valentim, é que nas contas destas pessoas que foram presas hoje, teriam passado pelo menos 60 milhões de reais nesse período aí de comercialização, cerca de 10 meses, de toda essa quantidade de droga, de cocaína que foi comercializada aqui na nossa região. Situação de momento aqui, a gente pode ver que a rua em frente à Polícia Federal continua fechada, né? A gente não tem informação ainda de quando que esta rua vai ser liberada, mas deve demorar um pouco, né, para que a Polícia Federal possa concluir o trabalho e até que os veículos possam ser retirados daqui, né? São pelo menos 8 veículos, uma moto que continua aqui em frente à Polícia Federal, eles devem ser retirados daqui a pouco e aí sim depois ser liberada esta rua que fica aqui em frente à Polícia Federal. A expectativa é que surjam novidades, né, novos desdobramentos a respeito dessa operação Car Wash aí nas próximas semanas. Valentim. Muito obrigado, Gustavo Batista, com muita competência, trazendo junto com o nosso cinegrafista aí, o nosso Roberto Luiz, todos os detalhes direto da sede da Polícia Federal, Operação Car Wash. Né? E qualquer novidade, a gente volta a falar com ele direto da PF em Ribeirão Preto. Tá? Obrigado, Gustavo.